Fala galera do canal, Professor Rafa, trazendo a resolução dos exercícios 6, 7, 8 e 11, da página 411 e 412, da apostila do 9º ano do ângulo. Vamos lá então. Primeiro, o 6. Na reta dos números reais abaixo estão representados os números MN e P. Analise as proposições a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas. Então, a primeira, ele está falando o seguinte: a raiz de m menos n dividido por p não é um número real. Bom, vamos supor valores para n, para m, para p, para a gente ver mais ou menos quanto pode dar isso aqui. Então, veja, o m é menos 1 alguma coisa. Então, se o m for menos 1,3 e o n é menos 0, alguma coisa, menos 0,3 dividido por raiz de o p, 1,3. Aqui eu tenho um menos da fórmula também, então tem que ficar o menos do menos 0,3 com o menos da fórmula, hein? Então eu vou ficar com assim, raiz de menos 1,3, menos com menos fica mais 0,3 sobre 1,3. Eu vou ter menos 1,3 mais 0,3, menos 1. Então, eu vou ter raiz de menos 1 sobre 1,3. Raiz quadrada de um número negativo não existe nos reais. Olha lá? Então, a gente achou um exemplo que não vai ter nos reais, então a afirmação é verdadeira. Não é um número real. Repare que qualquer valor que você pegue de m vai ser menor que o valor de n. Então, aqui em cima sempre vai ficar negativo. Então, nunca vai dar real esse termo. Na letra B, a gente tem p mais m pode ser um número inteiro. P mais m pode ser inteiro. Ué, o p é 1, alguma coisa positivo. O m é 1, alguma coisa negativo. Se eu tiver a situação 1,3 mais menos 1,3, isso aqui dá 0, isso aqui é um número inteiro. Isso daqui é um número inteiro, então isso é verdadeiro também. No próximo item, o p dividido por n, p dividido por n, é necessariamente um número racional. Se ele é necessariamente um número racional, então o p, ele pode ter qualquer valor aqui. A gente trabalhou com 1,3, mas a gente não sabe se é 1,3, 3, 4, 5, 6. A gente não sabe que formato que ele é. Então, esse p, ele pode ser irracional. Se eu pegar um número irracional, e tanto faz eu dividir por um número racional ou irracional, a resposta vai ser irracional. Então, a afirmação é que é necessariamente irracional. Não é necessariamente, pode ser irracional. Então, essa daqui é falsa. No exercício 7, a gente tem um probleminha e essa tabelinha que está aí. Um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente de um município resolve apresentar ao prefeito um plano de priorização para a limpeza das lagoas da cidade. Para a execução desse plano, o prefeito decide voltar suas ações primeiramente para aquela lagoa que tiver o maior coeficiente de impacto. Como que é calculado esse coeficiente? O qual é definido como o produto entre o nível de contaminação médio por mercúrio de peixes e o tamanho da população ribeirinha. O quadro mostra as lagoas do município e suas correspondentes informações. A primeira lagoa que deverá sofrer a intervenção planejada será a. Então, a gente precisa achar aquela lagoa que tem o maior coeficiente. O maior coeficiente é aquela lagoa que trará o maior produto da taxa de contaminação com o tamanho da população ribeirinha. Então, a gente vai ter, na lagoa antiga, a conta será a seguinte: 2,1 vezes 1.522.
resultando em 3.196,2. Na Lagoa Bela, 3,4 vezes 2.508, resultando em 8.527,2. Na Lagoa Delícia, 42,9 vezes 2.476, resultando em 106.220,4. Na Lagoa Salgada, 53,9 vezes 2.455, resultando em 132.324,5. E na última, na Lagoa Vermelha, 61,4 vezes 145, resultando em 8.903. Ele pediu a lagoa que tem o maior coeficiente. O maior coeficiente é a letra D, Lagoa Salgada. Ok? No exercício 8, a gente tem para analisar o problema do item 7 e responder as duas perguntas que ele coloca em relação a esse problema. Você precisaria fazer os cálculos para resolver a questão 7. Então, como que a gente poderia olhar essa tabela e analisar ela e deduzir que ia ser a salgada sem fazer os cálculos? Bom, se eu quero o maior produto, ou seja, o maior resultado da conta de vezes, eu tenho que ter os maiores fatores possíveis. Se eu começar analisando esse primeiro fator aqui, que indica a taxa de contaminação, eu vou ver que o maior é da Lagoa Vermelha. Porém, na hora de multiplicar, ele multiplica a menor população ribeirinha. Então é claro que esse valor ele não vai dar tão alto quanto esperado. Se eu pegar a maior população, eu tenho aqui 2.508. Porém, está muito próximo desses outros valores. E perceba que o fator que eu multiplico aqui é bem baixo. Então a ideia é um fator alto nos dois fatores. E aí eu tenho aqui esse mais alto e aqui um pouquinho mais baixo. Então será que essa compensação torna o suficiente para que eu marque a alternativa D? Com certeza, eu tenho esse aqui, o segundo maior, e tenho esse daqui, o terceiro maior. Sem problema nenhum, eu consigo deduzir que vai ser a salgada. Então a ideia é pegar aquela que possui os maiores fatores. Beleza? Na letra B ele pergunta: todos os números do quadro são reais? Sim, eu não tenho nenhum problema aqui. Para não ser real, eu tenho que ter um número negativo dentro de uma raiz. Tá? Raiz de índice impar. Então, sim. Não tem problema nenhum aqui. No exercício 11, em matemática, as potências são valores que representam uma multiplicação sucessiva de um número. Usando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o maior? Então, tenho 4 alternativas e eu quero saber qual é o maior. Repara aqui, eu vou ter que usar as propriedades da potência, o exercício falou. Para eu poder usar as propriedades da potência, eu tenho que ver então se as bases ela tem alguma coisa a ver uma com a outra. Aqui eu tenho base 3, base 9, base 243, base 81. Vamos pegar essa menor base aqui, 3. Se você fizer 3 vezes 3, você tem 9. Então, a base 9 pode ser transformada em 3. 3 ao quadrado. Se eu tiver 3 vezes 3 vezes 3, eu tenho 27. Eu tenho 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu tenho 81. Eu tenho 3 à quarta. Se eu tiver 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 243. Eu tenho 3 à quinta. Então, todas as bases que estão aqui podem virar potência de base 3.
Então, essa daqui eu posso escrever da seguinte forma. 3 ao quadrado elevado a 21. Essa daqui eu posso escrever com 3 à quinta. Então, 3 à quinta elevado a 8. E esse 81, 3 à quarta elevado a 12. Olha lá, potência de potência. O que eu faço agora? Multiplico os expoentes. 2 vezes 21, 42. 5 vezes 8, 40. E 12 vezes 4, 48. Portanto, agora que eu tenho a mesma base nas 4 alternativas, eu consigo ver qual é a maior. A maior é aquela que tem o maior expoente. O maior expoente é esse aqui. Então, é a alternativa D. Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.